A plataforma não funcionou, mas para nós está funcionando. De manhã teve o maior problema. Eita. Pessoal do Fundamental 2 e médio. A Elisa até me perguntou também. Não sei se ela está conseguindo. O nome do meu programa é Hora Louca da Bá. É? Bom, eu vou já compartilhar com vocês a página 90, tá? Pronto, página 90, tá indo. Tá todo mundo já vendo a página 90? Sim, né? Sim. Então na página 90 eu tinha falado sobre rádio, televisão, internet. Aí nós vimos a letra de uma canção, que é uma canção muito antiga, quando 3 cantoras cantavam essa música, fazia o maior sucesso, né? Que elas falavam que elas eram as cantoras do rádio. E aí, depois da música, vem uma gravura antiga. E aí vem assim: escreva 2 trechos da letra da canção que indicam a presença do rádio na vida dos brasileiros na década de 30. Eu vou pôr aqui o que o livro nos indica, tá? Então, vocês poderiam ter colocado: de noite embalamos teu sono, de manhã nós vamos te acordar, ou Corações de Norte a Sul. São os 3 trechos que podem indicar que a presença do rádio está na vida dos brasileiros. Ok? Então, assim, de noite embalamos teu sono. Quem que embala? O rádio, né? De manhã nós vamos te acordar. Quem que acorda? O rádio. Corações de norte a sul, quer dizer, quantas pessoas não estão ouvindo o rádio, tá? Então, ai, gente, o vizinho quis martelar agora. Ô, Pro, eu só acertei a palavra Corações de Norte do Sul. Norte a sul. De Norte a Sul. Porque como tá Não, eu pedindo... coloquei só uma, tudo bem? Ou coloca todas? Não, tá pedindo para pôr 2 trechos, então, no mínimo 2. Vou colocar de noite. Pro, tudo bem se as frases forem diferentes? Qual que você pôs, Isis? Eu coloquei Nós somos as cantoras do rádio. Ah, então, peraí. E também Não. coloquei Vão reunindo num grande abraço. Não. Então, você tem que trocar, porque essa frase está falando das cantoras, sobre elas, não sobre o rádio, tá? Então, os trechos que você tinha que colocar é que indicam a presença do rádio na vida dos brasileiros naquela época. Então, é essa frase: de noite embalamos teu sono, tudo bem. Eu também coloquei Nós somos as negócios do rádio. Não, tem que tirar, porque ali está falando das cantoras, não do rádio. Eu só coloquei Nós somos as cantoras do rádio e de manhã vamos te acordar, tá certo? Aí seria o trecho só: de manhã nós vamos te acordar, porque é através do rádio que acorda, não é isso? Então tá certo. Agora, quando fala das cantoras, aí tá falando sobre elas. Ó, nós somos as cantoras do rádio. Levamos a vida a cantar. De noite embalamos teu sono, de manhã nós vamos te acordar. Então aqui está falando sobre que o rádio à noite embala teu sono, porque você está ouvindo o rádio. De manhã nós vamos te acordar. Muita gente realmente acordava com o rádio, tá? Pro. Oi. E pode esse daqui, Levamos a Vida a Cantar? Levamos a vida a cantar, tá falando das cantoras. Então, não tá falando sobre o rádio, tá? Esse não. Vou colocar, então, só o que tá mostrando aí. Sim, essas são as frases realmente que falam sobre o rádio, que é o rádio que embala teu sono, é através do rádio.
De manhã nós vamos acordar, é o rádio. Corações de norte a sul, para ele chegar de norte a sul, é através do rádio, né? Então, aí tá falando dele. Então, tudo é através do rádio. Isso. Tudo é através do rádio. Bom, aí, essa outra aqui, eu tinha falado para vocês, inclusive eu pus no grupo, que eu vou mandar para vocês, vou transformar essas duas questões num trabalhinho. Então, ainda não mandei, tá? Então, porque eu falei que eu ainda ia ver de que maneira que eu ia fazer. Se vocês iam fazer um roteiro sobre um programa, sobre alguma coisa, então eu vou elaborar direitinho. Nossa, eu vou agradecer meu vizinho de cima, que ele resolveu martelar agora. É verdade. Tanto tempo para martelar, né? Não, a manhã inteirinha teve silêncio. Ele começou absolutamente agora. Bom. Prof, eu já mandei esse trabalho aí para você, tá? Eu vi, só que eu falei que eu ainda não tinha mandado para vocês de que maneira vocês deveriam ter feito. Tá bom. Porque eu ainda expliquei, falei assim, o 91, exercício 2, posteriormente eu vou mandar como trabalho. Então, ainda não tinha pedido, tá? Depois aí você vê, é a Bia, né? Foi a Bia que me mandou. Não, a Bia me mandou Morales. E a Sofia Morales também. Então, depois aí a gente vai ver se encaixa no que eu ia pedir, tá? Aí eu falo se tiver tudo ok, tá bom? Bom, agora... E a segunda frase que eu coloquei, tá certa? Tá. Mas, prof, eu fiz no PC, então dá para voltar e consertar. Sim, sim. Então, é isso, porque ele vai ter um tema em cima, vai ter aquela folha timbrada com a pontuação, tudo, tá? Aí depois é só adaptar, tá bom? Tá bom. Fica já o negócio já feito, não tem importância, tá bom? Bom, aí algumas coisas, só falta completar. Ok. Como eu não tinha explicado, e como eu estou mandando trabalho assim baseado em coisas do livro, eu preferi esperar, porque eu sabia que a Camila ia mandar, eu ia mandar, e tinha o de geografia também que eu ia mandar. Então, hoje, à tardezinha, eu mando já, você adapta, tá bom? Tá. Então, ok. Você publicou o trabalho de geografia em matemática, né? Sim. Então tá. Bom, aí eu pedi para vocês responderem a 1, que é essa daqui, da 92, que falava sobre o televizinho, né? Então, de acordo com o texto, o que era o televizinho? Bom, quem pôs mais ou menos assim, que só poderia ser isso, tá certo. Era reunião de várias famílias de um mesmo bairro, de uma mesma rua, no final da tarde e à noite, para assistir televisão. Não, foi tipo a mesma coisa, mas só tipo palavras... Foi tipo a mesma coisa, mas só de palavras que quase representam a mesma que tá aí. Sim, é por isso que eu falo. Vocês precisam aprender a ler assim, não precisa estar exatamente igual. E olhar o de vocês e falar, então é mais ou menos isso que eu pus. A não ser que coloque que televizinho é um ET, né? Ah, é um ET que veio lá do céu, então tá errado. A única coisa que eu coloquei diferente. Oi. Eu escrevi todo o texto desde o televizinhos do texto com 2 vírgulas assim em cima até o ponto final. Ok, você explicou tudinho. Porque na outra aula nós vimos que o televizinho era justamente naquela época aquele que ia na casa de uma família que tinha televisão, que era um artigo de luxo, né? Era muito caro, eram poucas pessoas que tinham. Então a curiosidade fazia com que todo mundo fosse assistir. Eles marcavam até horário, tudo, né, para ir assistir. Bom, então mais ou menos assim já põe certinho. E B, por que a única coisa que eu mudei foi aqui consistir uma reunião. Tá bom. Tá. Porque essa forma de assistir a televisão foi muito utilizada na década de 50. Se vocês colocaram, porque a televisão era cara,
porque tinha pouca televisão, porque na época a televisão era artigo de luxo, porque era difícil comprar uma televisão na época, porque 1950 foi quando começou a aparecer. Tá tudo certo. Então, Ô, porque, né? eu não coloquei assim, Nem eu. Pô. era um bom período de tempo, as pessoas se reuniam coletivamente. Não. Pro, escreve. Tá, A, B, pera um pouquinho, Maísa. Tá assim, porque essa forma de assistir foi muito utilizada. Eles querem saber por que que existia a televisinho. Porque é a resposta que está aí, ou mais ou menos a que eu vou falar. Porque nessa época, os brasileiros poucos tinham condições de comprar televisão. Então, quem comprava, chamava os outros para virem assistir, ou os outros iam de penetra mesmo assistir. Então, era porque o aparelho de televisão era muito caro. Pode. A minha avó, né, quando eu estava fazendo essa lição, ela estava aqui na minha casa. É, Aí eu perguntei para ela se ela era dessa época, ela falou que ela era. é. E a avó dela, a mãe dela, quer dizer, tinha muitos filhos, né? Acho que seis filhos. E aí ela não tinha condição de comprar uma televisão, porque tinha que comprar comida e essas coisas. Certo. Só que aí, a irmã da mãe da minha avó comprou uma televisão porque ela só tinha 2 filhos. E um dos filhos era o mais velho. E aí, assim, ia todo mundo lá na casa dele assistir. Só que aí, quando ele chegava, ele desligava a TV e não deixava mais ninguém, assim, assistir. É. Eu posso contar da minha experiência. Eu era pequena, a minha mãe ganhou uma televisão da mãe dela. Então, aqui na Vila Formosa era artigo de luxo, né? E a minha mãe pôs a televisão na sala, mas aonde nós morávamos era assim: a minha mãe na casa da frente, do lado era o irmão do meu pai, do outro lado era a minha avó, lá atrás era uma tia, do outro lado era a minha tia. O que acontecia? Todos os Só a dias. casa da minha avó, todo mundo morava na mesma rua. Todo mundo em casas separadas, mas a minha avó, quando veio de Portugal, ela comprou um terreno muito grande e dividiu para os filhos. E o meu pai era um dos filhos. Então, o que aconteceu? Como a família da minha mãe tinha um poder aquisitivo melhor, a mãe dela deu uma televisão para ela. Aí, o que aconteceu? Todos os dias, todos os meus tios e tias iam na casa da minha mãe às 19 horas. Até que chegou um dia que o meu pai falou assim, é o seguinte, o cinema acabou. O meu pai parou. Eu era pequena, não lembro a minha mãe aqui falava, eu acho que eu devia ter uns... isso foi em 1953, 54, que ainda era artigo de luxo, e minha mãe ganhou uma. E eu era pequena, eu era nenê, mas a minha mãe contava muito pra gente que falou que um dia o meu pai se aborreceu muito, porque chegava de noite e ele não podia nem ver o que ele queria. E ele falou, bom, acabou o cinema. E falou que não ia ter mais sessão, porque fora isso, a minha mãe fazia pipoca, minha mãe contava que fazia pipoca, fazia café, coitada. A minha irmã é mais velha que eu, ela falou que às vezes a minha irmã queria dormir, eu queria dormir, estava todo mundo na sala assistindo televisão. E eles eram televizinhos familiares. Aí o meu pai cortou, falou, estou avisando, porque meu pai era assim, ele era uma pessoa maravilhosa, mas quando tinha alguma coisa que estava incomodando ele não guardava para ele, não. Então ele falou, olha, gente, estou avisando vocês que de hoje em diante não dá mais para vocês ficarem na... Ele falou assim mesmo, aí ninguém mais foi. Ainda bem que era parente dele, né? Irmãos dele, ele foi e falou para os irmãos. Então a minha mãe contava muito disso, que ela não tinha nem privacidade, às vezes ela queria ir para a cozinha, fazer alguma coisa, e tava aquela sala cheia, né? Hoje a gente gosta, né? Hoje a gente se reúne em qualquer lugar, tal, mas na todo mundo trabalhava, era muito difícil. Mas hoje em dia, agora não, né? Pronto, pode Tem uma televisão. Exatamente. Ô, professora, Ah, eu posso falar minha resposta da B, por favor? rapidinho, amor, tá?
eu escrevi assim, porque foi utilizada para as pessoas que não tinham televisão naquela época de 195, né? 1950. 1950. 195 é antes de Cristo. É porque eu não falei direito. Mas tá Bom, certo, Pro? Tá, porque os televizinhos eram os que utilizavam. A minha família mora muito perto, porque a minha avó mora debaixo da casa da irmã dela, aí eu moro muito perto da tia do meu pai, e também a gente mora em frente à nossa casa, que eu moro na Vila Formosa, em frente, tem um prédio. Então, a nossa família tem muita ligação. E no prédio mora a prima do meu pai. Então, hoje em dia é até gostoso, né, essa ligação, a gente se reúne, quem mora em prédio tem um salão, né, porque geralmente os apartamentos são pequenos, quando a gente quer reunir muita gente, a gente aluga o salão, aluga a churrasqueira, ou você vai em alguma casa de campo, Mas antigamente todo mundo era muito sério, trabalhava muito, custava muito para adquirir as coisas, os trabalhos eram difíceis também, o transporte era difícil, tinha poucos ônibus na Vila Formosa, não era todo mundo que podia ter carro, também era luxo também quem tinha carro, tudo, né? Hoje em dia é utilidade, né? O carro virou uma coisa necessária, normal, é necessário, não mostra status, isso não quer dizer que um ganha mais, menos, aqui é necessário, né? Por causa hoje das coisas que a gente tem que fazer, que às vezes de um lado da cidade tem que ir para outro lado. E hoje em dia tem metrô, tem uma enorme de transportes que você pode. Mas antigamente era muito difícil. E a minha mãe conta que meu pai trabalhava em um banco e ele chegava também cansado, coitado, né? Quando ele chegava já estava o irmão dele, a irmã, todo mundo sentado esperando para assistir a todo mundo o programa, né? E então para ele era difícil, ele foi aguentando aí, ainda bem que era a família dele, que ele mesmo chegou e falou que ele vinha cansado, que não dava para todo dia, e falou, se vocês quiserem vir no sábado, no domingo, tudo bem, mas durante a semana, cinema acabou. Ele falou bem assim, c'est fini. Bom, aí nós já vamos lá para 94, que eu comecei com vocês a falar sobre a internet e as mudanças na comunicação. Bom, nem preciso rever isso daqui, porque vocês sabem que a internet, para nós, hoje em dia, é um ponto importantíssimo. Sem ela, até me perguntaram na outra aula, falou, professora, se a gente tivesse naquela época, em épocas que não tivesse internet, nós não íamos ter aula. Não haveria aula, né? Não teria condições de ter aula. Então, porque... E a gente teria a sua idade. Não, vocês seriam pequenos, isso não importa, mas eu estou dizendo que se acontecesse alguma coisa assim, de uma epidemia, de alguma coisa muito assim séria, tinha que ficar em casa, não tem por onde, né? Você está falando, tipo, que se a gente estivesse naquela época, nessa idade que a gente está agora. Seria. Então, para alguns, né, então, de acordo com o texto, acho que nós fizemos até, acho que a A ou a B, não sei, eu vou abrir aqui de novo. De acordo com o texto... A gente fez as duas. As duas, eu estou só revendo, porque logo nós vamos falar sobre o que a internet pode provocar de mal. Eu escrevi as duas. A professora vai abrir as duas. Vocês não se preocupem, vocês são muito ansiosas. Eu já fiz as duas, tá? Vocês são muito ansiosas, tem que esperar, a professora ainda está na A, abrir a A. Vocês veem que eu não começo lição nenhuma assim, sem antes explicar. Bom, então, como as pessoas podem se beneficiar? Bom, o bom uso, tudo que a gente fala é assim, a gente pode se beneficiar com a internet fazendo o bom uso dela. Quem não faz o bom uso, não se beneficia. Então, você tem acesso a informações, vídeos, filmes e tal. E para nós agora,
porque esse livro, quando foi feito, não falava sobre a pandemia. Com certeza, os livros futuramente vão falar, porque a pandemia faz parte da história. Eu, vocês da sala, vocês que vivem no mundo atual, nós fazemos parte de uma história em que o mundo parou por causa de uma pandemia. Isso vai aparecer, assim como a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, revoltas, a história da pandemia vai aparecer agora nos livros atualizados de história, porque mudou economicamente, mudou o jeito de pensar das pessoas, as pessoas achavam que eram invencíveis, que tudo pode fazer porque usa de tecnologia, porque eu sou isso, eu sou aquilo. Então, muita gente arrogante acabou fechando um pouquinho a boca, porque mediante uma pandemia a gente tem mais que escutar, ficar quieto, e isso faz parte da nossa história. Então, por isso que o livro não comenta nada, lógico, porque ele foi escrito há uns 2 anos atrás, então ele não está atualizado, tá? Agora, oi. Então, será que até o ano que vem vai ter um livro atualizado? Olha, com certeza eles vão colocar, já devem estar até atualizando, porque um bom livro de história não pode deixar de falar sobre essa pandemia, porque a pandemia parou o universo, né? O planeta Terra foi uma coisa muito séria, que a gente no começo não achava que era assim, e de repente todo mundo parou o modo de viver do jeito que estava vivendo. Isso mostrou para todo mundo que a gente tem que tomar cuidado com tudo, né? Por causa da pandemia, que vírus. Aí o aeroporto parou, ele voltou porque ele estava só com a minha tia e tinha 2 lugares no avião, mas assim, ficou pessoas lá com família que ele até perguntou, já estavam há 3 dias esperando um avião. Exatamente, eu tenho uma amiga geriatra, que ela foi fazer uma especialização na China, ela está até lá até agora. Ela não conseguiu voltar. E eles não deixam voltar. Então, o que é geriatra? Geriatra é que cuida de velhinho, igual eu. Ah, tá. Porque chega a uma certa idade que a pessoa tem dor em tudo quanto é lugar. Então, é melhor ter um especialista que cuida. Depois que idade? Porque o meu avô, ele tem 75 e ele parece geralmente, 35 anos. Não, geralmente já é bom, assim, depois dos 50, já ir a um geriatra, porque ele vê o todo da pessoa. Que às vezes a parte óssea pode não estar legal. Meu avô, ele 75 e ele parece que tem 20, porque ele só tem algumas dores no joelho. Normal, só no joelho, né? Coisa normal. A minha avó tem 76 anos. Quem tá falando pro? Fala. Eu, Isis. Fale. Mas se ela tá na China até agora, então as coisas já devem ter baixado, porque uma vez minha mãe tava vendo uma reportagem, sem querer eu escutei, aí tava falando que na China não tava mais, já que do mesmo jeito eles estavam... É que ela tá fazendo uma especialização lá, então ela não terminou a especialização, mas ela estava com vontade antes de voltar. Quando ela viu que ela ficou preocupada com o pessoal daqui, os familiares daqui e tudo. Mas ela falou que vai continuar e que os estudos das vacinas lá estão bem sérios e bem rápidos. Então, de vez em quando, a gente conversa, que a gente tem um grupo de amigas, e ela fala que a vacina logo sai mesmo, porque ela está no meio lá dos médicos, né? Então, ela pode falar. Bom, mau uso da internet. O mau uso pode ser fonte de alienação, ou seja, também eu ficar o dia inteiro, não viver, não conversar, não participar, não interagir com ninguém, aí a gente chama de alienação, a pessoa fica alienada, ela não interage com o mundo mais, ela só interage com a parte da internet, só com a tecnologia. Então, as pessoas elas podem deixar de fazer as obrigações, participar de compromissos assumidos, mergulhando em jogos ou conversas por comunicação instantâneas. Então, até hoje, eu gosto muito mais de estar conversando com as pessoas frente a frente do que ficar me comunicando pela internet.
Então, isso não vai tirar nunca de mim. Eu gosto de me reunir com pessoas, eu gosto de estar conversando com pessoas, eu não gosto de estar conversando com uma máquina. Internet, mas é bem legal conversar pessoal. Então agora é necessário, né? Que até para a gente se isolar, agora as coisas já estão começando a aliviar, mas a gente tem que tomar cuidado. Então, o que a gente puder evitar, certo? Oi. Certo. Eu também gosto de ficar conversando assim na vida real. Eu já reparei, Maísa. Porque eu reparei. Você é uma boa companhia, viu? Para quem fica sozinho. Acho que eu vou trazer você para minha casa, tá? Tá bom. Tá bom. Aí a gente combina, tá bom? Tá bom. Ai. Então, assim, agora nós vamos ler o texto de alguma coisa que eles falam sobre o uso dos smartphones, tá? Então, as novas mensagens... aqui é uma cantora chamada Eliette, tá assim, para a cantora Eliette, o telefone era basicamente para fazer ligação, para falar com os filhos, amigos, marcar compromisso de trabalho. Continua fazendo tudo isso, mas agora, pelo aplicativo de mensagens de texto de voz, às vezes nem posso atender no momento, mas eu mando uma mensagem para a pessoa. Não posso atender no momento, mas daqui a pouco eu te retorno. Então, tem essa facilidade, né? No caso, antigamente, quando a gente viajava, há uns anos atrás, quando a internet não era boa, quando estava começando ainda, a gente viajava, para falar com os familiares daqui, a gente tinha que ir numa cabine telefônica, tinha que pedir no hotel para fazer uma ligação para o Brasil, né? Telegrama, né, prof? Não, eu não estou nem falando de telegrama, eu estou falando realmente de você estar num hotel e você ter que fazer uma ligação, o telefone ficava caro, espera um pouquinho, você pede uma ligação para o exterior, então, para pelo menos falar para a pessoa, para os familiares que você chegou, que você está bem. Agora não, a gente vai viajar, a gente já, aonde você está tirando foto, você já manda. Tô aqui, olha que legal, olha, eu tô nesse restaurante, olha que legal aqui, olha, esse rio aqui em Portugal, olha a Torre Eiffel, como ela iluminada, quer dizer, é imediato. Dá para fazer videochamada, né, Pro? É imediato, você pode ir na hora, tá assim, falar, quer ver, olha onde eu tô, vai vendo, que legal, quer dizer, isso facilita muito, mas é o que o livro fala e o que eu falo também, que a gente não pode se alienar, achar que só a internet, só o celular, só isso que é importante nas nossas vidas, certo? Então, aqui nós vamos ver o que aqui embaixo, o que mudou na forma... Eu terminei de copiar. Mas isso aqui é muito grande, é só pôr que o mau uso da internet pode ser fonte de distração, só isso, não precisa pôr tudo isso não, tá? Que a gente sabe. Eu já passei da metade. Então, mas aí eu preciso ir para... Eu volto depois para você, tá bom? Tá. Ok? No finzinho da aula eu volto aonde você quiser. O que mudou Então volta lá e eu tiro uma foto com o meu celular. Não, eu deixo para você depois, querida, tá? Eu deixo para você depois. Eu volto e você termina de copiar. Para que tirar foto? Que teve uma aula de geografia que eu perdi, aí eu perdi um exercício. Era só falar para mim. Tem gente que fica no final para me passar recado, alguma coisa, só você ficar. Eu fiquei no final da aula. Ficou copiando. Acho que uns 2, 3 ficaram copiando na de geografia. O que mudou na forma de Eliette usar o telefone? Antes, ela usava o telefone para fazer só ligações, que é o que eu estava falando. Só para falar, aqui tá bom, tá, ou para alguma chamada importante. E depois, ela já começou a mandar mensagens de texto e de voz já por aplicativo, certo? Tá? Eu vou deixar um pouquinho aí, que essa é curtinha, para vocês copiarem. Tá bom, pronto. E eu vou explicando já essa foto. É próprio de vocês, né? Oi? Então, eu só pus naquela lá da Audacity o aplicativo. Sim, também tá certo. E antes ela só ligava e agora ela usa aplicativo. É muito mais fácil. Eu não preciso copiar tudo isso, tá?
tá, Pro. É porque era especificado, não era? Era. Eu não copiei, não. Eu só falei antes era só para ligações e agora ela usa os aplicativos de mensagem de escrita e de voz. Certo. Bom, aí nós estamos vendo uma foto que mostra uma verdadeira alienação, né? A menina e o menino, os dois sentados, quer dizer, eles não estão interagindo. O que está acontecendo? Cada um está conversando com alguém e apenas, sabe o que um está servindo para o outro? De banco, né? De encosto. Então, eles se encostaram, vocês estão vendo? E Sim. a gente vê isso normalmente, a gente vê até dentro de casa. Oi? Eu não tô conseguindo ver Meu encosto é o sofá. Não está conseguindo ver o quê? a 2 que eu não terminei de copiar. É, rapidinho. A professora vai fazer assim, senão a gente para muito com a matéria de história. Eu tô quase acabando. Tudo bem? Só uma observaçãozinha, tipo assim, se você olhar bem lá pertinho do menino, você vai ver que ele não tá mexendo no celular de verdade. É só pra fazer a foto. Ah, sim. Tá preta a tela. É, falaram assim, ó, senta, porque o livro ele não vai. Outra coisa, tem direitos sobre a Não vai foto, tirar né? foto das pessoas se elas não deixarem. Não, Mas se o elas não Pro deixarem. também, não pode estar tipo preta, porque alguma vez quando você tá no sol ou na Bom, sombra, ela celular fica Enfim. preto. Eu não terminei de copiar. Depois eu mostro para você, Maísa. Senão... Rapidinho, você tinha que copiar Então, eu não deixei a Isis ficou quietinha. Então, agora também com você. Falta uma palavra. Hã? Falta uma palavrinha só. Gente, olha, eu vou ficar contando aqui os minutos, senão vocês ficam um tempão assim. Eu falei que podia escrever bem rapidinho. Antes ela usava o telefone para ligações e agora ela usa aplicativos. Pronto, não precisa estar, vírgula, ponto. Já tem que ser, você já tem que aprender a resumir. Tudo bem? Sim. Então tá. Bom. Não, Pro. Bom, aí eu volto depois, mas sem brincadeira, senão nós vamos ficar parados na aula, tá? Eu não. Brincadeira. Esses jovens, porque assim os outros vão fazendo também isso. Esses jovens estão conversando? Não, né? Eles não estão conversando, mas é possível que esteja se comunicando. A gente não sabe aqui se eles estão conversando com eles mesmos, porque às vezes acontecem essas coisas ridículas, né? Da pessoa estar com o celular aqui, o outro aqui, e um conversando com o outro. Ô, Pro, posso falar minha resposta? Pode. Sim, trocando mensagem. Que pra mim parece que assim, eles estão trocando mensagem entre eles mesmos. Então, eles não estão conversando. Conversar é você olhar de frente para o outro e conversar. Então, A menina tá com o celular e o menino só tá com a capa do celular. mas não é isso. O objetivo do livro é mostrar que tem duas criaturinhas, uma de costas para a outra, e que eles não estão nem aí, né? E normalmente o que é? Quando tem duas pessoas assim, eles não estão conversando, deveriam estar conversando, né? Tá bom? A minha resposta é escrever assim, não, pois eles estão trocando mensagem. Então, eles não estão conversando. Estão conversando entre si? Não, eles não estão conversando entre si. E pior ainda... Esse tipo de conversar, olho a olho, né? Exatamente. Então, e se estiverem conversando assim, pior ainda. Se a gente sabe que eles estão conversando pelo celular e tão perto um do outro, será que não dá para um conversar, pelo menos a ouvir a voz do outro? Esse é o problema. Eles estão distraídos. Posso falar minha resposta? Pode. Não, porque eles estão se distraindo na internet. Exatamente.
Esse é o objetivo do livro, mostrar que há uma alienação muito grande com o celular. Isso é que é. Então... Ó, eu coloquei assim, não, pois eles estão trocando mensagem, tá certo? Porque não estão conversando entre si, tá certo. Oi. Ó, eu tenho assim, parece laranja. Serve? Acho que... Vermelho. Roubaram o vermelho daqui. Deixa eu ver. Tem tanta coisa aqui que... Serve caneta vermelha? É só apresentar um negocinho lá. Roubaram o vermelho daqui, infelizmente. Tá. Pronto. Na B. E C. A resposta pessoal. Aqui não precisa nem responder, porque quando tem o menino com o conezinho aí, né, com o megafone, significa que é para a gente conversar. Bom, eu falei já a minha, que eu prefiro conversar presencial. Dar aula presencial, conversar com os outros presencial. Eu não tenho muita paciência de ficar escrevendo muito. Agora, a gente tem que ter um pouco, porque você tem que mandar mensagens, você tem que se explicar, mas na maioria das vezes eu gosto até de mandar áudio, que eu acho que a gente se explica melhor, né? Então... Eu também gosto de conversar mais pessoalmente, assim, frente a frente. Não por uma tela, mas às vezes é necessário. Né? É necessário. É a Yasmin que está falando? Então, a Yasmin, de vez em quando, ela fica última para conversar comigo, né, Yasmin? Então, eu gosto de conversar assim, porque eu estou aqui no compartilha, quando eu estou no compartilha, eu não estou vendo vocês na telinha, porque o compartilha não deixa, né, que eu fique também dividindo a tela. Então, eu tenho que sair do compartilha e ir para minha tela lá do Teams para poder ver vocês. Então, é também chato, né? Então, às vezes também quando tem aluno que não me perguntou ou não pediu para mim alguma coisa, às vezes depois eu fico pensando também se o aluno ele estava precisando de mais alguma coisa, se ele poderia... Oi. Eu escrevi, eles não estão conversando entre si, eles estão fazendo outra coisa no smartphone. Exatamente, também está certo. Eu vou agora para a página... Oi. Eu gosto, sim, de conversar pessoalmente, mas eu tenho uma prima que mora em Brasília. Só que em vez de eu ficar mandando por mensagem, eu sempre procuro ligar. Ah, sim. Que aí é um pouco melhor. Exatamente. O meu filho, quando estava na Itália, que ele estava jogando, depois do treino ou de manhã, que ele sabia que eu estava em casa, né? Eu também gostava de ver ele na tela. Então, é um jeito que a gente tem de matar saudades, né? Você vê a pessoa conversando ali com você, né? Você fazer na hora, né? Um vídeo, aparecer em vídeo, conversa 3, 4 ao mesmo tempo, é gostoso assim, né? Mas a gente sabe que no nosso dia a dia é muito mais gostoso da gente estar junto, conversando, né? Oi. Antes... não antes da quarentena, mas acho que faz um mês, assim, mas eu converso. Meu pai me ligava, daí depois me ligava para minha avó e depois ligava para minha tia. Daí a gente conversava todo mundo junto. Exatamente. É um jeito que a gente tem por causa de que matar saudades, né? A gente só se vê por final de semana. Por causa que esse final de semana eu não vou ver ele. E o próximo também não, por causa que eu vou viajar. Então, mas aí você vê, eu também fiquei sem ver o meu filho, a minha filha. Então, quer dizer que a gente chegava à noite, entrava todo mundo para a gente ver se estava todo mundo bem, né? Quando foi o começo, ficou todo mundo assustado, tal e coisa. Mas é assim mesmo. Então,
a internet, o celular ajuda muito. Nossa, é o que eu falei. Se fossem épocas passadas, nós estaríamos sem aula, estaríamos sem saber das pessoas, até chegar alguma notícia, né? Teria telefone, lógico, mas sobrecarrega a linha, tal. O telefone já não é uma coisa já assim mais formal, né? Que você tem que ficar falando com a pessoa, você não consegue ver se a pessoa está bem ou não. Então, ela é legal, porque através disso que a gente consegue ter aula. Agora, é uma coisa que a gente não precisa fazer assim da nossa vida o dia todo, né? A gente tem que saber repartir, dividir, para a gente também não ficar uma pessoa alienada. Do jeito que você fala, assim, que a gente vivia... Se a gente pudesse viver essa vida como você está falando, me dá vontade, tipo, de tentar viver ela. Mas é lógico, é lógico. Eu queria ver como é que é. Exatamente, exatamente. Aí você tem que passar pela porta do tempo. Tem o Ministério do Tempo. Você tem que passar pela porta do tempo e voltar. Porque, olha, se for ver, essa época que eu achei maravilhosa era uma época que eu era nenê, pequena, então eu não lembro muito, né? Mas eu procuro sempre ver filmes ou lugares assim para ver como era aquela época quando minha mãe era jovem. Então, é bacana da gente ver. Então, eu estou sempre falando isso em história. Se você não tem passado, você não pode ter presente e muito menos você vai ter futuro. Uma pessoa que não conhece nada lá de trás, que não procura conhecer o que foi o passado, a dificuldade que o ser humano teve de ter todas as coisas que hoje nós temos, é uma dificuldade muito grande. Não foi fácil eles criarem o celular. Não. Eu, por exemplo, eu já falei para vocês que eu estou assistindo uma série espanhola que eles voltam no tempo. Só passado, não tem futuro, mas eles voltam lá para 1500. Gente, o jeito que eles viviam, por exemplo, você está saindo de um lugar que você tem computador, eu estou aqui com ventilador na minha cara para ficar quentinho, né? Eu tenho fone de ouvido, eu tenho o meu celular. Eu tenho minha televisão aqui do lado, eu tenho minha impressora, eu tenho minhas coisas, tudo aqui, tudo que precisar aqui, eu tenho aqui em cima, minhas prateleiras. Eu tenho tudo. Aí, só um instantinho, aí de repente você vê numa época que as pessoas não tinham nem utensílios para cortar uma fruta, não tinha uma batedeira, não tinha liquidificador, não tinha eletricidade, não tinha nada. Então, eram tempos difíceis. Então, a gente tem que dar valor aos antigos que construíram tudo isso para a gente. Então, a gente não pode jogar isso fora. Então, é uma coisa na história que a gente tem que preservar o passado, sim, né? Para a gente poder ter um presente e um futuro melhor. Pode falar o que você queria. Então, eu lembro bastante do meu passado, que quando eu era pequena, eu que não fazia é passado natação. Tão longe, né, bem? Eu tenho passado, né? Você ainda está começando, meu amor. Mas eu lembro do meu passado, tipo, de 3 anos, 2 anos. Ontem já é passado, né? Já foi, já não volta mais. Mas é bom você falar isso, porque a gente tem que guardar lembrança, sim, tá? A gente não pode esquecer do passado da gente. Eu lembro que eu comecei a natação com 1 ano e meio, que eu nadava, mas legal. Então. É legal. Eu queria voltar a ser criancinha de 3 anos. Era tão legal. Não, pelo amor de Deus, não fala isso, você é novinha. Bom, ligando os pontos. Minha mãe também queria que eu estivesse ainda na barriga dela. Isso a gente sempre quer. Isso a gente sempre quer. Eu saí da aula que alguém me tirou da reunião. Não, alguém não tem essa capacidade, é que saiu mesmo, tá? A gente sabe, porque aqui pelo Teams a gente vê, tá, amorzinho? É só entrar novamente que a professora tá ligada aqui para pôr de novo, tá? Ó, ligando os pontos. Uma vez eu fui tirada e apareceu que alguém me tirou na reunião. De vez em quando aparece o meu também. Ó, 96, 97 agora. Quais transformações ocorreram agora nos meios de comunicação ao longo do tempo? Nós temos uma foto aqui que
a gente logo vê um evento esportivo, né? Futsal, né? Que a gente está vendo aqui no município de Aracaju. Que perna é essa do cara? Ele levantou a perna para fechar o gol, né, gente? Um espacate ele fez. Ô, Pro, é muito diferente os goleiros de futebol do campo e futebol de futsal. Por causa que o gol de futsal é muito menor e o de campo é muito grande. Quem tá falando? O Bernardo. Oi, Bernardo, isso eu já fui atrás do gol num jogo. O meu filho, quando estava lá na Itália, ele jogava futsal. E eu me assustava muito com a velocidade, as caídas no chão, que faziam um barulhão danado, e o coitado que ficava no gol também, que tinha que estar assim, desse jeito, parecendo um louco para pegar a bola, né? Que tipo de evento é esse? Vocês vão escrever aqui na frente. Futsal. Tá aí, ó. Esportivo. Muito bem. Tá lá, ó, evento esportivo aqui. Evento esportivo. Que município, que estado? Município Aracaju e o estado Sergipe. Muito bem. Município Aracaju, no estado do Sergipe. Nossa, na feira de Sergipe. Qual é a data? Dia 12 de dezembro. 14. Muito bem. Então, para que está escrito isso? Que é para que a gente olha essa foto, a gente tem necessidade de saber aonde foi, quando foi, em que tempo foi e que tipo de coisa é. É lógico que a gente olhando, a gente já vê que é um futsal aqui, né? É um futebol de salão. Então, que tipo de evento, né? Então, eu vou até que abrir aqui. Então, evento esportivo. Município de Aracaju, no estado de Sergipe, igualzinho que vocês falaram. Então, isso daí marca a história, né? Se você tem uma foto, quantas vezes eu pego fotos que eu tenho guardado e eu falo, ai, caramba, que data que foi isso aqui? Então, então, às vezes, acontece isso, de você não marcar, de você não informar, e aí você, mais ou menos, pelo que você está fazendo na foto, você, mais ou menos, acha que tal ano, aconteceu tal coisa assim. Então, agora nós vamos ver o depoimento. Oi. A minha mãe sempre briga comigo para mim botar as datas nos desenhos que eu faço. Exatamente. Nas fotos que eu tiro, nas lições que eu faço. Um dia eu tava vendo meu álbum quando eu era bebezinha, aí uma foto não tinha a data. Aí eu perguntei, mãe, que dia que foi isso? Ela falou, não sei. Aí o resto tudo tava com data. Pois é. Então, as datas são importantes. Então, aqui, leia os depoimentos de 2 pessoas que participaram de um evento esportivo no município de Gravatá, no estado de Pernambuco, em 2017. Primeiro é a Claudiana Rodrigues, organizadora dos Jogos Escolares de Gravatá. Tá? O primeiro depoimento. O segundo é de Luiz Carlos, de 8 anos, atleta da Escola Municipal Maria Alice da Veiga Pessoa. Então, assim, o primeiro depoimento, a Claudiana fala assim, a necessidade de um município realizar uma competição como esta é grande. Os alunos precisam disso, saber que valorizamos e acreditamos no potencial de cada um. Então, houve um evento esportivo nesse local, e aí são depoimentos do que as pessoas acham de ter um evento esportivo. Então, isso daí é um documento que se tem, é como você contar a sua história, ou você comentar alguma coisa que se passou no colégio, você está contando a história, né? Aí o Luiz Carlos, eu não sabia que era tão bom, fiquei muito nervoso quando vi esse monte de gente olhando eu jogar. Ontem eu nem dormi pensando em como seria. São 2 depoimentos que cada um tem uma necessidade de falar alguma coisa. A Claudiana, já que ela é adulta, a gente imagina que ela é adulta porque é ela a organizadora dos Jogos Escolares, ela está falando sobre a valorização
de ter uma competição desse jeito para crianças. E o menino de 8 anos, mais ou menos baseado na idade de vocês, que logicamente gosta de qualquer evento, educação física, jogos, recreio, essas coisas que vocês despendem energia, né? Então ele fala que ele ficou nervoso quando ele vê aquele monte de gente, que ele nem dormiu pensando em como seria ele estar participando de um evento esportivo. Aí vem a pergunta, os dois depoentes, quer dizer, os que estão depondo, contando o fato, participam do evento da mesma forma? Os dois estão no mesmo evento? Não. Sim. Não. Vocês acham que não? Um é participador e o outro é organizador. Assim, eles participam do evento da mesma forma? Eles estão no evento. Só que a Claudiana, é organizadora, então ela não joga. O sentimento dela é um sentimento de valorização, de valorizar os alunos. E o Luiz, o sentimento dele é nervoso, ansioso, porque ele vai jogar. Então, não. A minha mãe, ela gosta tanto de guardar essas coisas, né? Que ela tem até 3 CDs, meu. Quando eu era pequena. Eu também, eu guardo... Eu acabei de ver um livrinho só meu, do meu aniversário de 10 anos. Eu tenho CD do meu aniversário de fã. Então, é um documento que você tem que vai ficar guardado para sempre. Entenderam? Outro dia, o meu filho veio aqui, eu falei, Rodrigo, você não imagina o que eu achei. Um dos jogos dele foi televisionado uma vez, quando ele jogava ainda na escolinha de futebol. E eu gravei. Nossa, ele ficou com os olhos cheios de água. Ele falou, mãe, eu não imaginava que você tinha guardado isso. Falei, pois é, vou pôr aqui só para você ver. Ele ficou assim, um tempão vendo. Deve ser gostoso para ele, porque eu não tenho muitas fotos. Eu, na minha época, não tinha essas coisas de vídeo fáceis, nem nada. A gente tinha que contratar as pessoas para fazer. Então, minha mãe e meu pai eram pessoas simples, não dava muito para ter muita foto. Mas para ele ficou um tempão ali olhando e falou, nossa, olha que jogada que eu dei agora. Tal. Ele era um moleque de 11, 12 anos, né? Então, eu acho que as coisas que a gente tem é realmente isso. Você tem que ter o teu passado, você tem que guardar o teu passado. E você tem que valorizar muito as coisas que os pais fizeram, que as pessoas que estão em volta de vocês fazem. Então, isso é muito importante. Aí vem assim, o professor não vai dividir em grupos, porque não dá, mas eu vou falar o que vocês vão fazer, que eu sei que vocês são muito criativos. Diz assim, cada grupo vai apresentar uma notícia sobre um evento esportivo escolar. No ano passado, eu fiz com o 4º ano, foi muito legal, porque eles ficaram na minha mesa, e eu fui gravando, um trouxe gravata, as meninas se arrumaram todas para fazer como se eles fossem apresentadores de televisão, tá? E cada um tinha que criar um evento esportivo escolar do local onde eles viviam, ou seja, ali da escola. Como vocês estavam fazendo a ULISC, foi legal porque eles começaram a falar sobre a ULISC, tá? Então tinha tudo a ver com o que nós estávamos passando ali na época, tá? Então eu vou adaptar isso daqui também para vocês. Então, olha, o aluno ele pode escolher telejornal o que é? De televisão. Ele na frente da televisão ele está apresentando uma notícia, ok? O outro podia agência de notícias na internet. O que é agência de notícias? É quando você vai passar uma notícia como se fosse um jornal, só que pela internet, então você vai passar pela internet em algum site, ok? E aí, e se você perceber, aí dentro tem a foto da 5ª revista impressa e tem a foto do telejornal e também tem a foto do grupo
quarto jornal impresso. Tem internacional, tem tudo. Então, aqui, esse é um telejornal que vem a pessoa, então vocês conhecem, lembram Henrique, né, do 5º ano? Ele fez o telejornal, ele fez até o quadrinho como se fosse a tela da televisão, foi muito legal. Eu lembro desse dia por causa que eu tinha futsal no dia, daí a gente tava indo atravessar, daí quando eu vi uma caixa de papelão desse tamanho... A caixa, você viu? Grande demais. Ele com a cabeça na frente assim... É o cabeção, né? Ele pôs o cabeção, ele trouxe um óculos, ele trouxe uma gravata, ele apresentou uma notícia. Só que a notícia dele era sobre a Ulisc lá do colégio, né? Aí depois eu preciso conversar com vocês sobre quais notícias que vocês vão fazer. Então é assim, pode ser pela televisão, como se vocês fossem apresentadores de televisão, pode ser uma notícia pelo celular, assim como tem alguns sites, que eles mostram notícias variadas, né? Uma variedade sobre moda, sobre esporte, sobre política, sobre cinema, sobre filme. Vocês podem fazer apresentar um filme que vocês gostaram, né? Então, vocês vão fazer a propaganda do filme, sabe-se lá. E teve gente que foi muito legal, que fizeram como se fosse um rádio. Duas meninas ficaram escondidas atrás da mesa e fizeram um som assim engraçado, como se elas estivessem dentro do rádio dando a notícia, certo? Aí teve gente que escolheu fazer um jornalzinho, então fez um jornalzinho bonitinho, numa folha de cartolina, aí dividiu direitinho, escreveu Gazeta da Escola, Gazeta do Sagrado, e colocou um monte de notícias, tá? Então, tem essa outra opção. E tem em forma de revista, porque tem gente que não gosta de falar, tem gente que não gosta de aparecer. Então, tem aqui para todos os gostos, tá? Tem em forma de revista. Vou colocar o de jornal, é muito legal. Isso, tem o jornal, tem a revista, né? Fazer uma capa de revista com uma notícia assim, uma manchete, né? Então, assim, no dia combinado, cada grupo vai apresentar aos colegas e ao professor a notícia por meio da respectiva forma de comunicação. Então, o que é? Eu vou dar um tempo, eu vou mandar uma folha explicando tudo isso. Esse vai ser a segunda atividade de história. A primeira é aquela lá que eu falei que eu ia mandar, que teve até crianças que já fizeram. E essa segunda atividade, vocês vão escolher de que maneira vocês vão criar e passar a notícia para mim. Tem gente que pode... Vocês gostam tanto de TikTok, lá, não sei, o escambau, então vocês podem gravar uma propaganda, ou então um telejornal com 5 minutinhos, 3 minutinhos, né? Se arruma, se veste e tal, pede para alguém gravar e manda a gravação para mim. Ou mandar a mensagem como que a gente mandaria no celular, tá? Ou... Professora! Oi. Pro, então você vai... Quanto que eu achei? Espera só um pouquinho. Maísa, pode falar. Então você vai mandar isso de lição de casa para a gente? Vai ser o segundo trabalhinho de história. Tá, e também para a gente pegar o nosso celular, se arrumar e fazer o jornal ou fazer uma propaganda. Você vai escolher. Eu vou pôr ou tudo no na rádio, folha. na revista, né? Isso. Olha, eu vou fazer assim. Eu vou mandar os dois trabalhos. Só que eu vou marcar uma data e esse daqui eu vou marcar outra data, ok? Para não ficar duas coisas ao mesmo tempo. Então, eu vou fazer assim, eu já vou mandar as duas, explicando direitinho como vocês têm que fazer, que tipo de notícia vocês podem fazer. Logicamente, são notícias legais, pode falar sobre a pandemia, pode falar sobre a escola. A revista impressa. A revista, você faz a capa da manchete. A capa da manchete, desenha, põe uma manchete.
alguma coisa que você pode criar, ou pode fazer um livrinho, abre assim o livrinho e depois grava e mostra para a gente, ok? Tá? Okay. Mas a professora vai pôr tudo explicando. Eu não vou deixar esse daqui, porque esse daqui está falando em grupo. Então, como nós vamos fazer individual, eu vou modificar tudo isso daqui e mando direitinho para vocês, tá bom? Tá certo? Mas vai ter um bom tempo para fazer isso? Sim, o primeiro trabalho eu vou dar um tempo, e o segundo, que é esse daqui, eu vou dar outro tempo. Não precisa se preocupar. Tá? Não é? Por exemplo, Como o assim, trabalho... Porque tem um da página 91 que eu falei que já é um trabalho. Eu já tinha falado na outra aula que eu ia mandar como trabalho. Ah, não, é da 91 mesmo. É, da 91, que é aquele que fala... Quer ver? Eu vou até voltar aqui, para vocês verem. Precisa te mandar? Hã? Precisa te mandar esse trabalho da 91? Eu vou mandar. É esse aqui, ó. Ó, esse daqui, tá vendo? Porque também é um que vocês têm que escolher que tipo vocês vão me transmitir algum programinha, tá vendo? Olha, que tipo vocês vão usar aqui, ó. Se é por radionovela, se é o noticiário, é mais ou menos parecido. Se vai ser um musical, um humorístico, mas eu vou mandar como eu quero que vocês façam esse, tá? Então, esse vai ser para outra semana, e o outro eu já vou mandar junto para vocês já irem preparando, tá bom? Ô, Pró, então esse daí que a gente pode fazer de jornal, assim, de rádio, você já vai mandar essa semana. Aí, quando a gente mandar esse para você, depois a gente vai fazer aquele outro, mas isso. na outra semana... Isso, aí eu marco outro tempo. Tá acabando. Eu ainda não entendi muito bem o que a mãe aqui disse, mas eu vou falar eu vou ser direta. Então, cada um vai ser cada trabalho de página vai ser em uma semana? Cada um vai ter um tempo de entrega, certinho. Não, tipo, certo? Você vai mandar dois no mesmo tempo? Eu vou mandar os dois, mas vocês vão olhar direitinho a data de entrega de cada um, só isso. Um vai ser entregue num dia, o outro eu vou dar mais um tempo. É que eu já vou fazer, que eu já vou mandar os dois, que é para vocês já irem, se tiverem ideia, já vão fazendo e vão seguindo os itens que a professora colocar como que vocês têm que fazer, tá? O que eu vou mandar para vocês é um tipo de uma orientação de como vocês têm que fazer o trabalho, ok? Oi. Ok, pronto, obrigada. Não era para um dia ter saído da aula 4 minutos? O quê? Não é para um dia ter saído da aula 4 minutos? Ah, então, mas se você quiser sair, você pode. Eu estava explicando o trabalho, só isso. Bom, gente, então, olha, eu estou aqui parando a gravação. Tchau, Pro. Tchau. Tchau, Pro. Vou pensar em Tchau, Tchau, gente. Beijo. Beijo, gente. Fica com Deus. Tchau.